Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, dividindo os microfones pela última vez, por enquanto, com a Mariama Correia. Oi, Mari, tudo bem por aí? Oi, Dipp, tudo bom? Aqui tá muito calor, mas tá tudo certo. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem de 2023, um tópico que inclusive deu o que falar, porque algumas pessoas chegaram a dizer que a proposta era complexa demais para os estudantes. Bom, fato é que esse tópico é trazido por estudiosas das áreas do feminismo e do trabalho há muito tempo, e esse debate reaquecido pela prova do Enem é uma ótima oportunidade, então, para a gente trazer essa conversa hoje aqui para o Pauta. Primeiro, vamos passar um pouco sobre o significado de trabalho de cuidado. O chamado trabalho de cuidado engloba tanto a assistência não remunerada a familiares, como crianças e idosos, como também o cuidado remunerado em setores como saúde, educação e assistência social. Ambos raramente são reconhecidos e valorizados pela sociedade e pelo mercado de trabalho. Uma das razões para essa invisibilidade é a divisão sexual do trabalho, condicionada socialmente, onde as mulheres são geralmente as que ficam responsáveis pelo cuidado e trabalho doméstico, enquanto os homens se dedicam a trabalhos produtivos e remunerados. Ou seja, é um reforço das normas de gênero que naturalizam o papel das mulheres como cuidadoras e desconsideram o valor econômico e social do seu trabalho. E essa invisibilidade do trabalho, do cuidado, prejudica as mulheres de muitas formas. As que cuidam de outros sem receber salário muitas vezes não conseguem empregos pagos ou não têm tempo para investir em qualificação profissional. Por isso, geralmente, as carreiras dessas mulheres acabam estagnadas, porque elas acumulam os serviços domésticos e de cuidado. Já as que trabalham cuidando de outros e são pagas, geralmente ganham pouco, trabalham muito e não recebem o reconhecimento merecido. Em ambos os casos, essas mulheres acabam estressadas e sobrecarregadas. É só bem recentemente que essa noção da invisibilidade do trabalho do cuidado das mulheres veio ganhando força, inclusive nas redes sociais, e graças ao trabalho de ativistas, pesquisadoras e espaços de construção de debate, iniciativas de ONGs e coletivos feministas, que produzem artigos e obras sobre o assunto. Um deles é o livro Trabalho Remunerado e Trabalho Doméstico no Cotidiano das Mulheres. A publicação reúne artigos que interpretam e aprofundam o debate em torno dos resultados da pesquisa Trabalho Remunerado e Trabalho Doméstico, uma tensão permanente, que foi realizada em 2012 pelo Instituto Data Popular, o SOS Corpo e o Instituto Patrícia Galvão para conhecer o cotidiano de trabalho das mulheres brasileiras. O Pauta hoje vai falar com uma das autoras desse livro, a doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Maria Bethânia Ávila, que também é coordenadora da SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e atua principalmente em temas relacionados ao feminismo, mulheres, direitos reprodutivos, trabalho, participação política e movimentos de mulheres. A gente já vai para esse papo com a Bethânia, mas antes um recado. Siga ou assine o Pauta, onde você já está nos escutando agora, para sempre receber o aviso de novos episódios. Para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, vale dar 5 estrelas para nós, se você estiver no Spotify ou na Apple, e recomendar o programa para quem você achar que pode se interessar pelas conversas que a gente traz aqui. Estamos de olho nos comentários que vocês deixam para nós na caixa de comentários do Spotify, mas vale também lembrar que a gente está na Deezer, no YouTube da Pública e em inúmeras outras plataformas. Dado o recado, bora para a pauta. Maria Bethânia, muito obrigada por aceitar falar com a gente. É um prazer estar aqui com você, discutindo uma questão da maior importância. E aí, para a gente começar, né, para fazer essa, assim, uma primeira introdução sobre esse assunto, eu queria te perguntar o que é o trabalho invisível e não remunerado das mulheres e de que maneira ele se conecta com o capitalismo e com o neoliberalismo. Então, é uma coisa absolutamente estrutural dessa sociedade que vivemos, dessa formação social capitalista, que é também patriarcal e racista, é a divisão no mundo do trabalho, as divisões no mundo do trabalho, né? E as divisões do mundo do trabalho, elas são estrutural e elas são estruturantes das relações de classe, de raça e de gênero, né? Então, nós temos uma divisão de classe entre aqueles que possuem
que dominam os meios de produção e aqueles e aquelas que têm que venderem com a força de trabalho. Nós temos uma divisão sexual do trabalho, né, que é trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, e do ponto de vista do que está assignado, né, e do que está organizado nesse sistema, é que os homens estão no trabalho produtivo e as mulheres no trabalho reprodutivo. Só que as mulheres, desde sempre, estão no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo, né? Então, o trabalho produtivo é considerado um trabalho masculino, um trabalho dos homens, e o trabalho reprodutivo um trabalho das mulheres. E há também aí uma hierarquia que o trabalho produtivo vale mais do que o trabalho reprodutivo, tá certo? E a essa divisão é dado atributos, definições, porque também essa divisão é um marcador e uma divisão estruturante de relações. Do ponto de vista da relação racial do trabalho, a mesma coisa, né? Você tem também aquilo que é considerado o trabalho dos homens brancos, aparentemente héteros, né? Os capitalistas, que é um modelo do norte dos países do mundo, né, capitalista, mas que ele organiza do mundo inteiro. E no caso do Brasil, como a gente tem uma formação social pela colonização, na expansão capitalista, nós temos uma base de divisão do trabalho que começa com o trabalho escravo e que trouxe veio uma população negra da África que foi escravizada. Como a gente pode ver, foi definido os atributos de quem é branco, de quem é negro, de quem é indígena, né? Então, há um trabalho intelectual para cá, o trabalho pesado é da população negra. Então, quer dizer, as divisões do trabalho, elas estruturam o mundo do trabalho, estruturam as relações do mundo, né? As relações de raça, classe e gênero, e você estrutura as relações e depois você cria as teorias e as definições que justificam ideologicamente, teoricamente, isso. Né? Então, você cria atributos, o atributo dos homens, o atributo das mulheres, o atributo dos negros, o atributo dos brancos, o atributo dos indígenas. Né? Então, isso nós dizemos, né, que é uma construção sócio-histórica. O capitalismo, ele nega essa dimensão da reprodução social, porque imagina como é importante para a acumulação capitalista você ter essa quantidade de trabalho gratuito, porque quando faz na própria casa o trabalho é gratuito, porque é um trabalho considerado um trabalho hierarquicamente inferior. Quem faz esse trabalho também é considerada, até hoje, uma categoria de trabalhadores inferior. Então, é um trabalho que, quando remunerado, também é remunerado com custo muito baixo, né, de muita desvalorização. Do ponto de vista do neoliberalismo, os países onde nós não tivemos, de fato, um estado do bem-estar bastante conformado mesmo como um estado de bem-estar, às vezes a gente não percebe muito isso, mas mesmo assim percebe. Mas, nos países do norte, com o neoliberalismo, as políticas de bem-estar social foram todas as primeiras a serem destruídas também, né? Então, aí, outra vez, você tem ou um trabalho muito a baixo custo, ou um trabalho gratuito também para sustentar esse trabalho, essa reprodução social no cotidiano. Então, interessa demais ao neoliberalismo, tá certo? Quer dizer, você, no que o capitalista paga o trabalhador ou a trabalhadora para sua reposição, não está incluído aí todo o processo do trabalho reprodutivo, dos cuidados, do que você precisa para sobreviver no dia a dia, e parte também do estado do bem-estar social, né? Saúde, educação, isso e aquilo. Quando o estado do bem-estar recua, o que é que fica? Fica o trabalho gratuito das mulheres, tá certo? Com essa ou gratuito ou a muito baixo custo. Então, é importantíssimo, é funcional para o capitalismo, e o neoliberalismo levou isso ao extremo do seu processo de acumulação, né? Porque estão nesse momento do que o que conta é a acumulação, exaurir os corpos, e é isso que conta para o neoliberalismo. Né? Então, vamos dizer que isso está, de fato, essa conjunção dessa divisão de classe, de raça e de gênero, é algo mesmo estruturante
dessa desigualdade profunda do capitalismo. E a filósofa Silvia Federici, né, que é alguém que pensa bastante sobre esse trabalho invisível, né, e não remunerado das mulheres, diz que essas atividades não só têm sido impostas às mulheres ao longo de várias décadas, com algumas mudanças, né, pós-Segunda Guerra, como também foram transformadas em um atributo natural da psique e da personalidade femininas, né, uma necessidade interna, uma aspiração supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina. E com todas as mudanças sociais que a gente tem ao longo dessas últimas décadas, né, parece que as mulheres apenas acumularam funções. Então, trabalham fora, trabalham em casa, no cuidado com filhos, com os mais velhos, com doentes, com o marido, quando é o caso. Mulheres que, além de tudo, complementam muitas vezes suas rendas trabalhando para aplicativos, né? De que maneira que você acha que esse atributo natural foi sendo moldado e por que ele ainda é tão forte hoje? O capitalismo, na sua expansão, aí, século XVI, quer dizer, com o processo de colonização, no seu início ele vai reestruturando o próprio patriarcado, né, na Europa, mas levando também essa reestruturação do patriarcado para os países colonizados. E, ao mesmo tempo, criando esse racismo, essas relações de raça. Quer dizer, o patriarcado, que do meu ponto de vista é anterior ao capitalismo, ele é reestruturado no capitalismo, né? Há uma separação no capitalismo entre, antes, a unidade produtiva e reprodutiva eram na unidade doméstica, então trabalho doméstico é o trabalho reprodutivo e o trabalho fora de casa no capitalismo é o trabalho produtivo, de renda, não sei o quê. Então, eu acho que como a gente diz, uma construção sócio-histórica, mas ela é também, né, dentro dessa construção sócio-histórica, algo, como eu disse, muito funcional e importante desse capitalismo. O movimento feminista não só trouxe o trabalho reprodutivo como um trabalho, né, tanto do ponto de vista político, como teórico, como na prática, mas também trouxe essa coisa do processo de desnaturalizar, quer dizer, não é natural, né? É social, é histórico, é construído, então pode mudar. Mas, como eu disse antes, isso que a Silvia diz, quer dizer, é justamente essa coisa que eu estou chamando dos atributos, né? Você diz, não, é da psique, é do jeito, é da capacidade, quem sabe. A Lenira, que foi uma grande líder das trabalhadoras domésticas, ela dizia, não é que eu ache ruim ser trabalhadora doméstica, o problema é que a única coisa que eu pude ser foi ser trabalhadora doméstica. Por quê? Isso eu queria entrar nessa história dos atributos. Veja, as crianças pobres, né, as crianças de classe trabalhadora despossuídas, elas começam o trabalho doméstico desde pequena. Então, quando elas chegam numa idade que é para trabalhar, inclusive para ajudar a família, elas estão aptas para quê? Para esse trabalho doméstico, tá certo? Porque não vão à escola, porque isso e aquilo. Quando o Brasil começou a melhorar nos níveis de educação nos anos antes do golpe, contra Dilma, as meninas estavam indo mais para a escola e estava diminuindo a entrada delas no trabalho doméstico remunerado. Quer dizer, eu considero a história alguma coisa que vai, através das suas contradições, dos seus antagonismos. A gente só vai mudar o mundo quando as coisas forem confluindo para uma mudança maior. Quer dizer, as mulheres não vão mudar o mundo sozinhas, tá entendendo? Não vai ter um mundo das mulheres, aí não vai ter uma outra divisão do trabalho nesse sistema capitalista neoliberal dessa maneira. Eu acho que a gente precisa de muito debate, muita discussão, muita educação popular feminista, do que a gente chama, porque eu acho que foi uma coisa que cresceu muito já, mas o tecido social ainda é muito tomado, né, muito ainda construído, constituído e tramado por essa coisa conservadora, ideológica e prática também. Você veja, a gente às vezes tem até uma política social mais avançada, mas uma das coisas que a gente tem que ser muito atenta e muito crítica é que as políticas sociais estão voltadas para o trabalho reprodutivo, para o cuidado disso, não sejam consideradas política para as mulheres. Porque aí você está restituindo outra vez. Porque o Estado é um Estado capitalista, no Brasil e fora, né? A economia não está separada da política. Então, esse Estado, ele mesmo se sustenta na divisão sexual do trabalho e na divisão racial do trabalho. Porque, veja, o trabalho doméstico remunerado no Brasil
majoritariamente, 90 e tantos por cento das mulheres que estão nesse trabalho são majoritariamente negras, né? As mulheres que estão no trabalho precário são as mulheres, e são as mulheres majoritariamente negras. Eu fiz uma pesquisa com as trabalhadoras domésticas, e eu, a partir dessa pesquisa, que já faz muito tempo atrás, eu deixei de trabalhar com a ideia de dupla jornada, tá certo? Porque não existe dupla jornada, não existe. Eu estou aqui numa jornada, depois eu vou para uma outra jornada. A jornada é alguma coisa, a jornada de trabalho, ela é uma coisa que se estende. Então, essa jornada de trabalho, eu conceituei essa jornada de trabalho como uma jornada de trabalho intensa, extensa e intermitente. Por quê? Você trabalha intensamente, você trabalha extensamente, porque muitas das mulheres trabalhadoras acordam 4 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite. Durante essa jornada, ela está no trabalho reprodutivo, no trabalho produtivo, no trabalho reprodutivo, no trabalho produtivo. Então, para muitas mulheres, como essa pesquisa que a gente está fazendo agora no Agreste, Pernambuco, com as mulheres costureiras que costuram por peça em casa, a jornada delas são isso e mais alguma coisa, são jornadas simultâneas. Porque enquanto ela está na máquina trabalhando, elas estão olhando a criança, tá certo? Levantando para dar comida à criança, olhando a panela de feijão que está no fogo. Quando elas descrevem a jornada de trabalho, elas descrevem assim. Então, não é uma jornada dupla nem tripla, é uma jornada intensa, extensa e intermitente. E para muitas mulheres, uma jornada simultânea também, né? Não existe conciliação possível, tá certo? Você pode ter política de suporte, você pode ter política de apoio, política de ajuda, que são ultra importantes, e eu acho que, inclusive, fazem parte das mudanças e da transformação do mundo, e elas têm que vir, mas não há conciliação entre trabalho produtivo e reprodutivo nesse sistema capitalista, porque o trabalho reprodutivo não foi contado no sistema capitalista, tá certo? Ele é retirado do tempo da existência das mulheres, porque no cotidiano, o centro do cotidiano, o que move o cotidiano é a organização do trabalho produtivo, da organização do trabalho que dá lucro, tá certo? São as mulheres que se viram tirando o tempo da sua própria existência para dar conta dessa outra responsabilidade de trabalho, que é o trabalho de sustentação da vida, né, do cotidiano. Porque não existe, porque outra trama do capitalismo é o seguinte, é como se existisse 2 tempos, um tempo de trabalho e um tempo de vida. Ora, se eu trabalho 10 horas por dia ou 12 horas por dia, eu estou vivendo 12 horas por dia trabalhando, porque não existe outro tempo fora da minha existência. A concretude do tempo, para mim, é o tempo da minha existência, né? Então, portanto, esse tempo que não está considerado em lugar nenhum, esse tempo de trabalho que não está considerado em organização nenhuma da vida social, ele é tirado do tempo da existência das mulheres. Betânia, ainda dentro desses muitos aspectos que você citou agora na sua fala, tem um trecho de um artigo seu, que é A Vida Cotidiana e o Uso do Tempo pelas Mulheres, que eu achei que foi bastante explicativo. Eu queria citar aqui. Você fala uma hora, para uma mulher chegar às 8 horas no seu trabalho, outra mulher chega à sua casa às 7 horas. Essa, por sua vez, já deixou as crianças às 6 horas da manhã com outra mulher. Eu acho que isso é bem explicativo, porque resume muito nessa realidade das mulheres brasileiras, que é isso: enquanto uma mulher de classe média e classe alta se vale do trabalho das empregadas domésticas para ela mesma trabalhar, né, em outras organizações, as mulheres mais pobres não têm acesso a esses mesmos recursos e nem essa mesma rede de apoio, né? Eu queria que você explicasse um pouco como essa estrutura produtiva estabelece um ciclo perverso entre as mulheres. Exatamente, porque, veja, para as mulheres de classe média e alta e para a burguesia, você tem aí uma divisão de classe e de raça, né? Porque aí você vai fazer a passagem das suas responsabilidades para uma outra mulher e vai pagar essa outra mulher, que no Brasil só 30 e pouco por cento tem carteira assinada, quer dizer, há um campo de exploração muito profundo, né? Você respeita a jornada de trabalho. Então, as mulheres que não têm recursos para isso, elas formam, aí é uma rede inclusive mediada por relações mercantis, né, de pagamento. Entre as mulheres que não têm condições de pagamento, você cria uma rede entre elas, ou uma rede familiar, né? Aí você vai ter mulheres bem mais velhas,
cuidando de crianças, porque a filha, e às vezes até a neta, está indo para o trabalho para poder garantir a renda para casa, né? Ou você cria um circuito na sua própria comunidade, tá certo? Da vizinha, da amiga, mas elas só se resolvem entre elas, quer dizer, há uma rede de mulheres que se movimenta todos os dias para o mundo acontecer, tá certo? Para o mundo acontecer, para as coisas do mundo acontecer. E elas podem ser mediadas, né, por relações mercantis, ou elas são mediadas por relações de afeto, de necessidade, de carência, de solidariedade e, muitas vezes, por imposição mesmo. Você vê aí nos meios de comunicação, em outras coisas, imagens das mulheres indo trabalhar, sempre imagens de classe média alta, as mulheres no carro, isso e aquilo, né? Quando você, na realidade, as mulheres têm um percurso. Se você passa 2 horas no ônibus, quando você chega no teu lugar de trabalho, você já está exaurida, né? Você tem outra responsabilidade que está, quando voltar para casa, de fazer as coisas ainda. Então, as mulheres só contam com as mulheres, tá certo? E aí você tem essa coisa que também é perverso, de que você tem as gerações mais velhas, tá certo? Tendo que voltar para o trabalho doméstico reprodutivo para garantir que as gerações mais jovens e a vida reprodutiva das filhas, das netas, não sejam incompatíveis justamente com o trabalho. Quer dizer, por isso que você veja, é tão profundo isso, que você veja a creche. A creche é um direito das crianças, mas as creches é uma reivindicação fundamental das mulheres, porque ela acaba sendo também um direito para as mulheres. Porque uma coisa é você deixar em casa seu filho, sua filha, outra coisa é você deixar na creche, que ali vai ser alimentada, vai ter os primeiros cuidados, os primeiros aprendizados. É essa rede de mulheres que se movimenta cotidianamente. Além de mais uma coisa, veja, as mulheres vão para o trabalho preocupadas com o que está sendo feito em casa. Então, elas levam subjetivamente esse trabalho. Tem um estudo que foi feito na França do impacto dessa tensão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo cotidiano na saúde mental das mulheres, tá certo? O que é você sair de casa e deixar o seu filho, sua filha com febre, e você ter que sair de casa, e a responsabilidade ser exclusivamente sua, tá certo? E você ter que repassar para alguém. Então, não só uma coisa da exaustão física, mas também afeta mentalmente, subjetivamente, as mulheres. E já que você falou dessa questão, né, da maternidade, da mulher que sai para trabalhar e deixa os filhos em casa, fica monitorando ali a vida dos filhos pelo celular, a divisão sexual do trabalho associa a maternidade a essa questão de um ato de amor, né? As tarefas que as mães desempenham no cuidado dos filhos não são quantificadas, mas a gente vê muitas mulheres quebrando esse silêncio, né, para desmistificar essa questão da maternidade, falando sobre como o amor aos filhos não exclui a exaustão das mães e sobre a importância de ter redes de apoio, né? Então, como é possível a gente visibilizar esse trabalho invisível das mulheres, sobretudo as que são donas de casa e que, mesmo trabalhando tanto, não têm direito a uma aposentadoria, a uma pensão, a outros direitos trabalhistas? E eu queria também que, encerrando aqui a nossa conversa, você falasse sobre como a gente consegue visibilizar esse trabalho invisível e também como a gente está no Brasil em termos de direitos, né, para remunerar e dar alguma segurança para essas mulheres. Então, eu acho que a gente tem que visibilizar justamente propondo leis, fazendo debate, políticas públicas. Eu acho que esse aqui, por exemplo, é um momento de visibilização, esse diálogo aqui entre nós. Eu acho que a gente também tem que fazer muita educação popular feminista com as mulheres diretamente. Eu acho que é uma coisa absolutamente estratégica nesse momento, tá certo? Porque aí você de fato traz uma capacidade, uma consciência crítica, mas não que a consciência crítica venha da outra pessoa, mas eu estou dizendo, você discute, aporta algum conhecimento e nisso as pessoas ganham também, nós também aprendemos e ganhamos consciência cada vez mais crítica. É isso, né? E eu acho que a gente tem que todos e todas se concernirem com isso. Por isso que eu achei muito importante a coisa do Enem, porque você imagina que são essa quantidade imensa de jovens, alguns certamente nunca haviam pensado nisso. Você tem que pensar sobre isso existe, quer dizer, isso dá existência
para quem nunca imaginou sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa dar existência a isso. E a gente tem que dar existência a partir de onde nós estamos, do nosso trabalho, eu acho super importante, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante criticamente com essa história dessa relação bionatural entre maternidade e as mulheres, como um amor quase que vem do útero, quer dizer, que isso não existe. As mulheres têm umas que querem ter filho, tem outras que não querem ter filho. Também produzir coisas escritas, expandir, entendeu? Análise crítica, porque eu acho que ideologicamente a gente tem uma luta contra-hegemônica aí, do ponto de vista da cultura, muito profunda, porque justamente isso aí serve essa coisa dos fundamentalistas, e é uma luta árdua. Por que é tão difícil mudar? Porque isso está no coração da acumulação capitalista. Aí é algo bastante estratégico no sentido de sustentação desse sistema patriarcal, racista, que é o capitalismo. Muito obrigada, Betânia, foi muito bom te ouvir. Betânia, obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo seu tempinho aqui com a gente. Tá bom, querida, foi um prazer para mim também. Nos reencontraremos por aí. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Hoje a dica é conferir o podcast Cirandeiras, que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios, tudo a ver com o tema de hoje do Pauta. Produzido e apresentado por Joana Soares e Raquel Baster, no último episódio da temporada Justiça Reprodutiva, o podcast desembarca no sertão nordestino, onde a ciranda termina com Mãe Dora, referência em parteria tradicional e saúde para sua comunidade e muito além dela. Patrimônio vivo de Pernambuco, Mãe Dora já realizou mais de 1.000 partos entre aldeias e também ajudou mulheres em situação de aborto. Então aproveita a conversa do Pauta 98 e já emenda os Cirandeiras para escutar na sua playlist depois do Pauta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Se você também anda curtindo as conversas que a gente tem por aqui, saiba que isso só é possível a partir do apoio dos nossos aliados e aliadas. Se você quer apoiar o trabalho da Pública, acesse aliados.apublica.org e veja lá a melhor opção que cabe nas suas possibilidades. Com isso você ajuda inclusive a produção desse podcast, que é feito com toda essa equipe que a Mariama vai dizer agora nos créditos. Gente, foi um prazer participar desses episódios do Pauta. Semana que vem, Clarissa Levi já vai estar de volta aos microfones do Pauta Pública, mas esse episódio, além de apresentado por mim, Mariama Correia e Andréa Dipp, que também cuidamos da pauta, foi produzido, editado e roteirizado por Ricardo Terto. Já quem cria as artes dos episódios é Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada por Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é de Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo, com toda a trilha original do programa, foi composta por Pedro Vituri e o teaser foi feito por Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, tem um novo Pauta nos seus tocadores. Um cheiro e até a próxima. Até mais, gente!